Oi, galera, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a aula 15 e 16 do setor A, que fala sobre funções, tá? Como eu já tinha dito anteriormente, vamos fazer a aula com a apostila em mãos, tá? Porque assim vocês vão acompanhando e vão completando o que for necessário, tá bom? Boa aula para todos! Olá, nós vamos fazer hoje a aula 15 e 16 do setor A, que é uma introdução a funções, tá? Toda vez que a gente fala em função, a gente tem que lembrar de algumas coisas. Quando eu falo função de, quer dizer o quê? Que uma coisa depende da outra. Então, quando a gente vai falar de função, a gente tem que lembrar o seguinte, que para a gente fazer a notação de função, a gente vai usar assim, ó, y igual a x ao quadrado menos 4, por exemplo, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que o y, o valor de y, vai depender exclusivamente do valor de quem? Do valor de x. Então, conforme o valor que eu atribuo para x, é o valor que eu vou ter para y, certo? Bom, então, uma função eu posso escrever assim, y igual a x ao quadrado menos 4, ou eu posso usar, ao invés de y, f de x. Então, f de x ou y é a mesma coisa, tá? X ao quadrado menos 4, certo? Bom, então, falou em função, a gente tem que lembrar o quê? Que uma coisa depende da outra, certo? Então, por exemplo, se eu substituir aqui, ó, se o meu x for igual a 0, então, f de 0. Então, eu vou ter aqui, ó, 0 ao quadrado menos 4, que vai ser igual a quanto? Menos 4. Então, quando o meu x for 0, o meu y será menos 4, certo? Se o meu x for 2, então, eu vou ter aqui, ó, no lugar de x ao quadrado, eu coloco 2 ao quadrado menos 4, que é a mesma coisa que 2 ao quadrado, 4, menos 4, que é igual a 0. Então, quando o meu x for 2, o meu y vai ser 0, ok? Então, esse valor que eu atribuo aqui, pode ser o valor que eu quiser, tá? Que conforme o valor que eu atribuo para x, vai ser o valor que eu vou encontrar para quem? Para y, certo? Esse valor que eu atribuo para x, ele se chama domínio. E o valor que eu encontro, certo? Os valores que eu encontro, ele chama imagem. Então, toda função, ela tem o conjunto domínio e a imagem. Quem é o domínio? Os valores que eu atribuo, ou seja, o valor de x. Quem é a imagem? Os valores que eu encontro para y, certo? Bom, como é que eu faço para atribuir isso aí numa função, num gráfico que eu tenho? Então, por exemplo, ó, aqui na apostila de vocês, a gente tem aqui, ó, uma tabelinha que era uma função x ao quadrado menos 4, como eu fiz aqui para vocês, certo? Aí, ele fez, quando o x foi menos 1, o y foi menos 3. Quando o x for 1, o y menos 3. Quando o x for 2, o y é 0, certo? Então, essa coluna aqui, ó, ela determina quem? O meu domínio. E essa outra coluna, a imagem, certo? Aí, a gente esboçou esse mesmo gráfico aqui, ó, no plano cartesiano, certo? Então, a gente consegue visualizar aqui, ó, que para esses números que eu tenho aqui, ó, para esses números que eu tenho aqui, eu tenho, ó, o meu domínio e a minha imagem. Então, se eu usar só esses números que eu tenho, quem é o meu domínio? Ó, ele vai para x, domínio, valor de x, de menos 1 até quem? 3, conforme os números que eu usei na tabela. Quem é a minha imagem? A imagem vai de menos 4, certo? Até o 5. Tudo bem? Então, isso é o domínio e a imagem. Então, vamos lá. Primeiro exercício diz o seguinte: dado que f de x
igual a x ao quadrado menos 3x para todo x real. Obtenha os valores numéricos de F10. Então, vamos lá. Como é que eu faço para calcular aqui, ó, o F10? Então, a gente tem aqui, ó, F10 igual x ao quadrado. Quem é o x? 10 ao quadrado, menos 3 vezes x. 3 vezes 10. Então, vai ficar 10 ao quadrado, 100, menos 3 vezes 10, 30. 100 menos 30, 70. Então, o F10 vale 70, ok? A letra B, ele quer saber F10 mais F4. Como é que nós faremos esse aqui? Nós já fizemos o cálculo aqui, ó, do F10, que é quanto? 70. Falta a gente fazer quem? O F4. Quem é o F4? X ao quadrado, 4 ao quadrado, menos 3 vezes 4, que é 3 vezes x, que é igual. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, menos 3 vezes 4, 12. 16 menos 12, 4. Quem ele quer que eu calcule? O F10 mais o F4. Quem é o F10? 70. Quem é o F4? 4. 70 mais 4, 74, ok? Vamos lá. Na letra C, ele quer que a gente calcule o F 10 mais 4. Nesse caso, esse caso e esse é diferente. Vocês estão vendo que aqui é F10 mais F4? E aqui eu tenho F10 mais 4. Como eu tenho aqui entre parênteses, primeiro eu calculo aqui, ó. Quanto que é 10 mais 4? 14. Então, eu faço F14. Aí, eu resolvo normalmente. Então, aqui, x quadrado. Quem é o x? 14. Então, 14 ao quadrado. Menos 3 vezes o x. 3 vezes 14. 14 ao quadrado. 14 vezes 14, 196. Menos 3 vezes 14, 42. Quanto que deu o F14 aqui, ó? 154, certo? E a letra D, eu tenho aqui, ó, F1 menos F2. Quem é o F1? Vamos calcular. 1 ao quadrado menos 3 vezes 1. 1 ao quadrado, 1. 3 vezes 1, 3. Mais 1 com menos 3, menos 2. O F2, 2 ao quadrado, certo? Menos 3 vezes 2. 2 ao quadrado, 4. 3 vezes 2, 6. Mais 4 com menos 6, menos 2. Ele quer que eu faça F1 menos F2. Quem é o F1? F1 é menos 2. Menos, quem é o F2? Menos 2. Então, aqui eu vou ter menos 2, menos com menos, mais 2. Menos 2 com mais 2, 0. Então, a letra D, 0. Exercício 2. É dado que f de x é igual a 2x mais b. F de x igual a 2x mais b. Em que b é uma constante. Tal que F3 é igual a 12, obtenha o valor numérico de F12. Então, a única informação que ele nos deu é que F3 é igual a 12. Então, nós vamos substituir aqui, ó, F3. Então, nós vamos substituir nessa função que nós temos aqui, nessa equação. Então, nós vamos ter 2 vezes 3, que é o x, mais b, que é igual. Quem é o F3? 12. Então, aqui nós vamos resolver e descobrir o valor de B. Então, aqui vai ficar 2 vezes 3, 6, mais B igual a 12. Então, B é igual a 12, mais 6 passa para o outro lado, menos 6. Então, eu vou ter aqui, ó, que B é igual a quanto? 6. Achei o valor de B, certo? Ele quer que a gente encontre o valor numérico de F12. Se eu achei o valor de B, a minha função passou a ser quem? F de x igual a 2x
mais B. Quem é o B? 6. Então, eu tenho minha função f de x igual a 2x mais 6. Como ele quer que eu ache o valor numérico de F12, como é que eu faço para encontrar aqui o F12? Então, eu vou colocar aqui, ó, F12. 2 vezes 12 mais 6. Então, meu F12 é igual. 2 vezes 12, 24, mais 6. Então, F12 é igual 24 mais 6, 30. Encontramos o que ele nos pediu, ok? Exercício 3. Seja f de x igual a x mais b, em que a e b são constantes, tais que f de 1 é igual a 5 e f2 igual a 8. Qual o valor numérico de a elevado a b? Então, para a gente poder encontrar a resposta, nós temos que achar o valor de a e o valor de b. Como que a gente faz? Então, quem é a função que eu tenho aqui, ó? F de x igual a x mais b, certo? Então, essa é a primeira informação que ele nos deu. O que mais que ele nos disse? Que F1 é igual a 5. Então, vai ficar a vezes 1 mais b. Isso aqui é igual a quanto? 5. Então, quem que nós vamos ter aqui, ó? A vezes 1 é a, mais b, que é igual a 5, ok? A outra informação, F2. F2 vai ficar a vezes 2 mais b igual a quanto? A 8, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, 2 vezes a, 2a, mais b igual a 8, certo? O que virou aqui, ó? Um sisteminha de equação. Como que eu resolvo esse sisteminha de equação? Para ficar mais fácil, eu vou multiplicar aqui, ó, a primeira equação por menos 1. Então, como é que vai ficar aqui? Vai ficar menos a menos b igual a menos 5. E a de baixo, 2a mais b igual a 8, certo? Passo um tracinho aqui e resolvo uma adição aqui, certo? Então, vai ficar, ó, corta, corta. 2a menos a é a, igual. Mais 8 com menos 5, 3. Encontrei o valor de a. Se eu encontrei o valor de a, falta encontrar o valor de quem? De b. Quem é b? A mais b igual a 5. O a é 3, o b eu não sei, que é igual a 5. Então, vou ter aqui que b é igual a 5, mais 3, passa para o outro lado, menos 3. Então, b é igual a quanto? 2. Achei o valor de a e o valor de b. Quem que ele quer que a gente calcule? Aqui, ó, vamos lá ver. Ele quer que a gente calcule a elevado a b, certo? Então, como é que a gente vai fazer aqui para calcular a elevado a b? Então, eu tenho aqui, ó, a elevado a b, certo? Quem é o a? 3. Quem é o b? 2. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3, 9. No exercício 4, é uma análise de gráfico que nós vamos fazer. Então, tá dizendo assim, ó, o gráfico das funções y igual a f de x, que é esse pontilhado, e y igual a g de x, que é essa curva reta aqui, representado pela reta, né? É mostrado na figura a seguir. Então, aqui, ó, nós temos um pontilhado e uma reta aqui, ó, certo? Então, para a gente poder analisar isso aqui, ó, aí tá dizendo assim, ó, de acordo com o gráfico, verifica-se que o valor de que GF2 mais FG0 é. Então, vamos lá. Como é que nós vamos fazer? Primeira coisa, vocês estão vendo esse ponto aqui, ó?
no eixo X. Então, ele é comum para os dois gráficos, certo? Então, quando x for igual a 2, o meu y vai ser igual a quanto? 0. Então, nós vamos substituir aqui, ó. Quando f de x, né? F de x, quem é o x? 2. Vai ser o y, 0. Então, a gente tem aqui, ó. Quando o par ordenado for 2 e 0, que é este ponto aqui, nós vamos ter F2 igual a 0. Se o F2 é igual a 0, ele quer saber o GF2. Então, ó, GF2. Quem é o F2? 0. Então, vai ficar G0, ok? Vamos guardar essa informação. Tá. Qual é o outro ponto que eu tenho aqui, ó? O eixo Y, que ele toca aqui quanto? No Y menos 2. Então, eu vou ter aqui, ó, quando o x for 0, o y vai ser menos 2. Só que é para a função aqui, ó, nessa função, como eu disse para vocês, que não é o pontilhado. É a função g de x. Então, aqui eu vou ter, ó, quando o x for 0, o y vai ser quanto? Menos 2. Aí, ele pediu aqui, ó, f de g0. Então, vai ficar g0. Quem é o g0? O F2, ó, aqui, ó. Quem é o G0? O F2, certo? Ó, que nós acabamos de achar aqui. Só que nesse caso aqui, ó, quanto é que vale esse G0? Menos 2, ok? Tá, terminou? Não, então nós vamos escrever aqui, ó, que o F de menos 2 é igual a quem? 0. Com essas informações, nós vamos voltar lá para a gente poder calcular. Quem que nós temos aqui, ó? O F de G0, que é a mesma coisa que o F menos 2, que é igual a quem? A 0, que é o que nós fizemos aqui, certo? Quem que ele quer que eu calcule? O GF2 mais o mais o FG0, certo? Quem que eu tenho aqui, ó? GF2, nós calculamos ele aqui em cima, ó. Quanto é que deu? Menos 2. E o FG0, que é quem? O 0, certo? Então, menos 2 mais 0, menos 2. A alternativa correta aqui, ó, letra A. No exercício 5 dessa aula, diz o seguinte: na figura temos o esboço do gráfico da função dada por f de x igual a x mais 1, que multiplica 1 mais raiz de x mais 1, que multiplica raiz de 5 menos x, sobre x mais 1, certo? Aí, ele nos deu um gráfico aqui, ó, a representação dessa função aqui, ó, que tá em cima, no gráfico. Aí, ele pediu assim, ó, dê o domínio da função. Quem é o domínio da função? O domínio é o eixo x, certo? Então, aqui, ó, o meu domínio, vou marcar aqui, ó, domínio é igual aberto pro menos 1, certo? E fechado para quem? Pro 5. Achei aqui o meu domínio, certo? Aberto pro menos 1 e fechado pro 5. Tá. Quem mais falta eu calcular? Na letra B, ele pediu o conjunto imagem. O conjunto imagem é o eixo quê? Y, certo? Quem é o eixo Y? Ele vai do quê, ó? Do 4 até o 1. Como nós usamos o 1 aqui, ó, nós vamos colocar aqui, ó, que a imagem é fechada pro 1 e fechada para quem? Pro 4, que ele vai daqui até aqui, certo? Então, achei o domínio e achei a imagem. O próximo item, ele diz o seguinte, ó. Letra C, complete a tabela. Então, nós temos uma tabela aqui, ó, certo? Ele pediu para estar completando essa tabela. Então, quando x for menos 1, qual seria o valor de y? Eu não tenho x menos 1 aqui, ó. Vocês conseguem ver aqui no gráfico, ó, que eu não tenho aqui, ó, x menos 1, certo? Ó. Então, ele tá dizendo aqui, ó, quando x for menos 1, qual o valor
de Y. Eu tenho aqui, ó, só que eu não usei ele aqui, vocês estão vendo? Que é intervalo aberto, ele acabou aqui, ó, eu não usei ele aqui, certo? Então, nesse caso, vai ser conjunto, vai ser vazio, não existe, certo? Quando x for zero, então, vamos voltar lá na equação aqui, ó, onde tiver x, eu troco por zero, certo? Vai ficar, ó, 0 mais 1 vai dar 1, 0 mais 1 vai dar 1, e raiz de 5 menos 0 vai dar raiz de 5, certo? Então, aqui, ó, 1 vezes 1, 1, mais quem aqui, ó? Mais a raiz de 5, sobre 0 mais 1, 1. Então, aqui minha resposta, ó, é 1 mais raiz de 5. É só substituir onde tiver x por 0. Quando o x for 2, qual vai ser o meu valor de y? Ó, não preciso fazer cálculo nesse caso, ó. x2, y foi quanto? 4. Tá aqui na tabelinha, ó. x2, y4. Quando x foi 5, ó, x5, y foi quanto? 1. 5 e 1. Então, completei aqui, ó, a minha tabelinha que ele pediu. Domínio, letra A, imagem, letra B, e para completar a tabelinha. A única tabela, o único que não dá pra gente saber aqui, olhando o gráfico, tem que substituir, é quando o x for zero. Porque aqui, ó, vocês estão vendo que aqui, ó, x0, o y deu um pouquinho mais que 3, certo? Tudo bem? Bom, agora que nós terminamos esta aula, vocês podem fazer as tarefas mínimas, né? E a complementar do setor todo, conforme a gente tinha combinado já nas aulas, né? Então, vocês vão fazer a tarefa mínima da aula 15 e 16 e as complementares do setor A inteiro, tá? O que estava faltando, ok?